Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no segundo domingo do tempo pascal, encerrando a oitava da Páscoa e hoje, de maneira especial, também comemorando o dia da misericórdia, estipulado por São João Paulo II neste dia. O Evangelho é muito lindo. Aqui tem duas situações que nós devemos ver. A primeira é, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio dele, disse: a paz esteja convosco. Notemos, meus irmãos, que os apóstolos estão com medo dos judeus. Aqui, no Evangelho de São João, quando fala os judeus, nós devemos sempre lembrar que são as autoridades religiosas que perseguiram e mataram Jesus. Agora, os discípulos estão dentro, ali no cenáculo, escondidos, com medo dos judeus, com medo de serem mortos também. Porque eles eram os seguidores de Jesus. Jesus aparece. Eles estão ali e o ressuscitado, aqueles que eles haviam visto, morto, que havia sido colocado no sepulcro, agora eles aparecem.
É uma aparição de Jesus. As portas estavam fechadas. Está deixando bem claro aqui. Aí Jesus entrou e pondo-se por meio dele. Então, se as portas estavam fechadas, como é que Jesus entrou? É o corpo do ressuscitado. Uma parede não retém o corpo do ressuscitado. Jesus está na outra dimensão agora. Ele entra e, sabendo como eles estavam, disse: a paz esteja convosco. Nós não podemos perder a paz. De maneira nenhuma, meus irmãos, nós podemos perder a paz. Se nós estamos com Deus, se nós temos Jesus na nossa vida, nós não podemos permitir que as coisas nos tirem a paz. Então, a paz esteja convosco. Aí Jesus mostra agora as mãos e o lado dele, para que eles possam ter certeza de que ali eles não estão diante de um fantasma. E Jesus fala novamente: a paz esteja convosco. Agora, Jesus vai dar para eles o envio. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Envio vocês para dar continuidade à obra, a continuidade de tudo aquilo que eu fiz, porque agora Jesus vai voltar para o céu. Então a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito, soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Eles recebem, porque esse envio precisa acontecer pela força do Espírito. É o Espírito Santo que vai dar a convicção, é o Espírito Santo que vai dar força para que eles não tenham medo, como eles estavam com medo naquele momento. E aqui, meus irmãos, para quem tem dúvida a respeito do sacramento da confissão, aqui está agora Jesus instituindo o sacramento da confissão aos apóstolos. Assim como naquela noite da quinta-feira, ele instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio, concedendo aos apóstolos essa graça de consagrar o pão e o vinho. Agora Jesus concede a ele o poder de, em nome de Jesus, dar o perdão dos pecados. Aí veja, olha, preste atenção no que Jesus fala. Nós estamos no capítulo 20 do Evangelho de São João, do versículo 19 até o 31, e é aqui no versículo 22 que 23, Jesus vai conceder a eles a graça de ter o poder de absolver os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Olha bem, a quem? Então Jesus está falando para os apóstolos e dizendo: aquelas pessoas que se dirigirem com o coração arrependido e pedir perdão dos pecados, ser-lhes-ão perdoado. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Eu vou ler de novo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Está instituído o sacramento da confissão. Então, se uma pessoa vai arrependida e se confessa,
o sacerdote vai dar absolvição. Se uma pessoa ela não se encontrar, melhor, se uma pessoa não se encontrar arrependida do pecado, não tem perdão. O perdão vem por meio da Igreja Católica, meus irmãos. Quem dá o perdão é Jesus, mas ele concede esse perdão por meio da Igreja Católica aos seus ministros devidamente ordenados. Você entendeu? Então, se você não se confessa, você não tem como se salvar. E aqui como nós estamos comemorando o dia da misericórdia divina, a misericórdia divina, ela consiste nisso. Quando Jesus aparece lá para Santa Faustina, ele fala sobre a última tábua de salvação para a humanidade. E esta tábua de salvação é o arrependimento dos pecados. E as pessoas precisam se arrepender dos pecados. E é ali justamente naqueles últimos momentos, nas últimas horas, que a pessoa se arrepende do pecado. Ela se salva. Mesmo que ela não tenha tido a oportunidade de se confessar, mas se ela se arrependeu no último momento, porque não tinha um sacerdote para que ela recebesse a absolvição do pecado. Como não tinha, mas ela está arrependida, ela se salva. E o texto da misericórdia é justamente nesse sentido que Jesus ensina a Santa Faustina para que nós pudéssemos rezar o texto da misericórdia por aquelas pessoas que levaram uma vida devassa, que levaram uma vida longe de Deus, mas que estão ali no último momento entre a vida e a morte, entre a morte e a vida. Através daquela oração ela possa se arrepender. Eis aqui o grande mistério da misericórdia de Deus. Uma pessoa leva a vida toda sem querer saber de Deus e no último momento ela se arrepende, ela se salva. Então, quando nós estamos rezando o texto da misericórdia, nós precisamos rezar o texto da misericórdia nesta concepção, pensando naquela pessoa que está na agonia, está agonizando, para que aquela pessoa que não está arrependida, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, nós vamos pedindo pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia desta alma, Senhor. Tenha misericórdia pela sua paixão, pela sua morte. Tenha misericórdia, que ela se arrependa, que ela não morra, Senhor, nesta condição, que surja um sacerdote neste último momento, que ela se arrependendo, apareça um sacerdote. Mas se acontecer de não aparecer o sacerdote, mas que ela morra arrependida. Aqui está o sentido de nós estarmos comemorando o dia da misericórdia divina. Não é somente para ficar contando, eu rezei o texto e ganhei um carro, eu rezei o texto e estava assim e Deus me deu. Não, meus irmãos, é para nós rezarmos por aquela alma que no último momento, ela ali, porque no último momento se fala que o demônio vem pedir a alma daquela pessoa. Então é preciso rezar para que o demônio não saia vencedor, para que Jesus sim seja o vencedor diante da situação que aquela alma está passando. E aí entra mais uma vez o sacramento da confissão. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha é o sacramento da confissão.
Imagina, por meio de um sacerdote devidamente ordenado. Nós vamos ali e é um sacramento, então significa que o sacramento é Deus que está agindo ali. Nós vemos o padre tal, mas na verdade não é o padre tal, é a pessoa de Jesus que está agindo nele. E você chega ali e fala as suas podridões. O sacerdote absolve. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o penitente diz amém. O sacerdote ali já dá também a penitência que ele precisa cumprir diante de um mal que ele fez. E a pessoa sai aliviada. Agora, imagina no último momento, a pessoa está prestes a morrer e chega um sacerdote. Existem fatos históricos, isso eu quero dizer históricos que são verdadeiros, não é contos de carochinha, de pessoas que estavam ali morrendo, era devoto de Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, porque ela é a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento aparece um sacerdote do nada. E o sacerdote ali entra, e que é um fato que um bispo estava indo para um determinado lugar e ele acabou se perdendo, entrou na mata e de repente ele encontrou uma casa e ele bateu na porta. Quando ele entrou, os habitantes daquela casa ficaram admirados diante daquele milagre, diante daquele fato extraordinário de que aquela pessoa muito devota de Nossa Senhora da Misericórdia, e ali o bispo apareceu, que estava perdido, e atendeu a confissão daquela pessoa. E pela misericórdia de Deus, aquela pessoa morreu em paz, porque o ministro de Deus tinha chegado naquela hora. Agora imagina aquela pessoa que não quis saber de Deus e tudo mais, e no último momento ela recebe essa graça da misericórdia. Então rezemos o terço da misericórdia, sempre lembrando, sempre nesse sentido, em qualquer lugar do mundo tem alguém que está morrendo, que é um ateu, que não quis saber de Deus, e agora ele está ali, chegando o momento de ele se encontrar com Deus. E através daquela oração, a pessoa se arrepende. Então, depois que Jesus institui o sacramento aqui da penitência, da confissão, Tomé não estava lá na hora, então ele não quis acreditar, porque os discípulos disseram para ele que ele tinha visto o Senhor. Eles tinham visto o Senhor. Tomé disse: eu só vou acreditar se eu ver. E aí, 8 dias depois, Jesus aparece e manda Tomé tocar nas chagas dele, porque Tomé disse: eu só vou acreditar se eu tocar, uma vez que ele havia ressuscitado. Jesus aparece, Tomé toca, e aí Tomé professa a fé: meu Senhor e meu Deus. É assim que nós devemos nos colocar diante de Jesus: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Senhor,
Eu creio que tu és o Senhor, é o meu Senhor, eu creio. E aí Jesus fala, olha, Tomé, você acreditou porque você viu, mas felizes, bem-aventurados serão aqueles que creem sem terem me visto. E você é um bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos Jesus, nós não tocamos em Jesus, nós não vimos ele crucificado, nós não vimos ele ressuscitado, mas nós cremos porque os apóstolos deram a vida, está revelado na Sagrada Escritura que ele é Deus e Senhor e nós cremos, nós somos bem-aventurados, então significa que por nós crermos em Jesus, um dia nós ressuscitaremos com ele, porque nós somos batizados, pertencemos à Igreja Católica e um dia estaremos com o Senhor, pela graça de Deus. Aí João encerra o Evangelho falando que muitas coisas foram Jesus fez, mas nem tudo está descrita. Foram escritas, mas ele fez muitas coisas e nem as bibliotecas do mundo inteiro iriam conter tantos feitos maravilhosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, eu quero deixar também essa situação que nós estamos vivendo. A igreja agora se encontra vacante, ou seja, agora sim a igreja está sem o Papa, porque o Papa Francisco morreu. Ontem foi o sepultamento dele. E agora nós precisamos, nesses dias ainda, continuar rezando pela alma do Papa Francisco, porque os cardeais lá em Roma vão estar fazendo isso. E ao mesmo tempo vamos rezar pedindo pelo novo Papa. Os cardeais irão se reunir em conclave e ali, pela força do Espírito, eles já estão ali vendo quem é que pode ser que vai conduzir a igreja, já estão se conversando. E aí virá o novo Papa. Porque agora sim nós estamos sem Papa, a igreja está sendo governada ali pelos cardeais, mas o Papa ainda não temos. Então vamos rezar nesses 20 dias aí, nesse tempo, para que venha um Papa segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Entremos em oração, rezamos, peçamos para que tudo possa acontecer conforme a vontade de Deus. E tomem cuidado com essas pessoas aí que não acreditam que de João 23 para cá, o último Papa para eles foi Pio XII, e estão dizendo que a igreja está sem Papa desde João 23. Todos os papas que vieram até hoje são papas, porque houve o conclave, e nós cremos nisso, meus irmãos. Isso é uma questão de fé, nós cremos. Não vamos ficar dando ouvido, porque tem gente por aí dizendo que esse conclave não é válido e tudo mais, são os chamados sedevacantistas. Tomemos cuidado com as redes sociais, que agora estão falando um monte de coisa por aí. É sempre bom estar ouvindo, vendo as coisas que vêm do Vaticano. Cuidado, porque tem muita gente aí colocando confusão. E vamos rezar pela igreja, rezemos pelo novo Papa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa.